Ontem foi a live do preparatório para o Enem. A gente sempre fica um pouco tenso, né, no início. Mas está tudo muito bem. Até botei um rosa para combinar com o material de divulgação. Bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao evento O Impacto da Assistência Estudantil na Trajetória Acadêmica de Estudantes e Egressos. O evento marca o início das comemorações dos 10 anos da assistência estudantil no IFSU. A data faz referência ao Decreto 7.234 de 2010, que passou a destinar às instituições de ensino federais os recursos provenientes do Programa Nacional de Assistência Estudantil, o PNAES. É realizado pelo Departamento de Gestão de Assistência Estudantil, DGAE, com o apoio da Câmara de Assistência Estudantil e da Pró-Reitoria de Ensino. Meu nome é Roberta Gonçalves Crisel, sou pedagoga, e desde setembro estou trabalhando junto ao DGAE, na coordenação da Coordenadoria de Apoio ao Estudante, e vou apresentar para vocês os nossos convidados. Mas antes, eu gostaria de agradecer muitíssimo a colaboração dos intérpretes de Libras, o Emerson, a Vanessa e a Ana Paula. O Emerson já está conosco, né? Eles são do Campus Pelotas. Eu gostaria também de solicitar que o chat seja utilizado para questões referentes ao evento. Na medida do possível, nós buscaremos responder o maior número de questões. Ainda quero lembrá-los que este encontro acontecerá o dia todo, né? E agora pela manhã das 9 às 11, à tarde das 14 às 16 e à noite das 19 às 21 horas. Para a abertura do evento, nós teremos a fala do nosso reitor, Flávio Nunes, do pró-reitor de ensino, Rodrigo Silva, e da chefe do DGAE, Liliane Olles. Teremos como convidados a servidora Catiúcia Alves, assistente social do Campus Sapiranga, especialista em gestão social, mediadora de conflitos, informação, a estudante Daniane Muniz, que está cursando o 4º semestre do curso de Engenharia Agronômica do IFSU Bagé. Temos também o estudante Daniel Schilling, que está cursando o 3º ano do curso técnico em informática do IFSU Sapucaia. O Daniel, ele é vice-presidente do Grêmio Estudantil Lutar. E desde já eu agradeço a participação de todos no evento. Então, dando início ao nosso encontro, né, em comemoração aos 10 anos da assistência estudantil, eu chamo para uma fala inicial o reitor Flávio Nunes. Por favor, reitor. Então, bom dia a todas e a todos que nos escutam nesse momento. Com muita alegria estamos hoje aqui nessa abertura, né, comemorando os 10 anos da assistência estudantil do nosso IFSU, né? Eu acho que a gente tem que deixar aí uma saudação especial, né, para a Roberta, que está, então, comandando a nossa mesa virtual nesses novos tempos de pandemia, onde utilizamos as ferramentas digitais, né, de forma maciça, já que, infelizmente, não podemos estar nos encontrando presencialmente, né?
Também deixo a minha saudação aí à Liliane Ores, né, nossa diretora aí do Departamento de Gestão de Assistência Estudantil, nossa DEGAI, o Rodrigo, que está conosco também, que é nosso proreitor de ensino, na qual a diretoria, a qual a DEGAI está ligada, né? Saudar também, né, a Valesca, que está conosco aqui também no apoio da organização da mesa, a Valesca, que está hoje também na DEGAI. Saudar a Catiúcia, então, que vai estar aí, então, depois, na sequência, fazendo a apresentação dos nossos estudantes, o Daniel e a Daniane, né, que são os estudantes que vão estar falando conosco hoje aqui, e aqueles que são, né, o objetivo maior da existência aí da nossa assistência estudantil, né? Então, que bom tê-los aqui conosco hoje, Daniel e Daniane. Nós precisamos também saudar aí o Vinícius e o Marcos, que estão no apoio da organização técnica aí da sala, e o Emerson, a Ana Paula e a Valesca, que já são conhecidos nossos aí, de muitos eventos, né, o Emerson, e a gente agradece o apoio de vocês mais uma vez aí. Bom, e dá uma saudação especial, né, para todos os que nos assistem pelo canal do YouTube nesse momento aí, participando aí desse espaço, né, importante, especial aí para a nossa instituição, porque nós estamos, no atual momento, passando por muitas dificuldades em função da pandemia, né? A pandemia que nos trouxe muitas dores, muitas perdas, muitos desafios, muitas mudanças de hábitos necessários para a gente poder combater um pouco a propagação desse vírus. E então, quando temos a oportunidade de comemorar aquelas coisas boas que acontecem na nossa instituição, temos que celebrar muito realmente. Então, esses 10 anos da assistência estudantil, elas são um motivo de alegria e um motivo, sim, para comemorarmos diante de todo esse cenário de dificuldade que a gente tem vivido, de muitas incertezas, indefinições que a pandemia nos trouxe. É preciso fazer os nossos festejos também para aquelas coisas boas, né, que aconteceram e que acontecem ainda, né? Então, vamos celebrar muito esse momento aí, pessoal. A assistência estudantil, ela é uma grande forma de ajudarmos muitos dos nossos estudantes que, por um motivo ou por outro, tenham algum tipo de dificuldade na caminhada e que, através da assistência estudantil, a gente possa contribuir fortemente para a permanência e o êxito desses estudantes na caminhada de estudos dos nos cursos aí que oferecemos nos nossos 14 campos aí espalhados pelo estado do Rio Grande do Sul. Então, esse é um grande objetivo aí que a assistência tem. Também ela serve, evidentemente, como apoio ao resgate social, à inclusão de todas as formas, mas mais recentemente, fortemente, na inclusão digital, e que ao longo dessa caminhada e da pandemia se mostrou importante. E aí a gente gosta de resgatar duas ações da assistência nesse período aí da pandemia, que está, né, mais vivo, mais próximo de nós, que foram o destino, né, de cestas básicas para os alunos, os estudantes que estavam em alguma situação de vulnerabilidade social mais acentuada, ou uma situação agravada pela própria pandemia, e que ao longo, então, de 4 meses, conseguimos ajudar aí em torno de 1.600 estudantes, quase isto, com a distribuição de 5.500 cestas básicas, que contabilizaram mais de 120 toneladas de alimentos sendo distribuídos. Isso é acho que uma ação importante, um resgate importante a gente fazer, que aconteceu, então, ao longo da pandemia. E o outro é falar rapidamente, então, sobre o edital de inclusão digital, que vem, né, dentro de um contexto da aprovação das nossas
diretrizes das atividades pedagógicas não presenciais, as nossas APNP, e que buscava, então, também não aumentar mais esse distanciamento, esse fosso social que muitas vezes encontramos e que eram necessários para que os estudantes que não tinham as condições digitais de terem minimamente elas para poderem participar dessas APNP que estão sendo oferecidas em todos os nossos campos. E aqui cabe destacar, né, o auxílio de compra de equipamentos, né, que foi um valor que nós gostaríamos que fosse muito maior, evidentemente, mas foi um valor possível para que pudéssemos atender a todos os que se inscreveram, de R$ 1.500. E aí a gente destaca que uma pesquisa que fizemos aí foi o maior auxílio entre os institutos e universidades do Brasil. O mais próximo disso foi a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com R$ 1.000 no auxílio. Por que isso? Porque entendemos que um equipamento básico, um notebook, um desktop, seria o mais ideal, né, para a participação nessas APNPs, né? Entendemos ainda que um celular ou um tablet não seriam suficientes para dar conta de tantas atividades que seriam oferecidas com os seus recursos, né? Então, por isso, essa caminhada aí, esse esforço, um edital bastante robusto aí, que atendeu mais de 1.800 estudantes. Nesse momento também é importante a gente fazer um rápido resgate, né, da história da assistência ao longo desse período, né? E eu me reporto lá, 2009, 2010, né, quando a gente começou, então, a pensar e a organizar a assistência estudantil dentro do IFSU. Eu participava, né, da gestão da reitoria naquela época e eu observei, né, sempre acompanhando, né, toda aquela estruturação. E aí eu não posso deixar de resgatar os nomes de alguns colegas nossos que estiveram, né, à frente daquele processo, e aí vamos destacar o nome da Marta Barros, né, que foi a primeira coordenadora da assistência estudantil no IFSU, a nossa colega que começou, então, esse processo de organização, e aqui, se ela está nos assistindo agora, fica aqui no nosso abraço, nosso carinho para a Marta, e dizer para ela que a gente está sempre torcendo por ela, a gente sabe dos desafios que ela vem enfrentando ultimamente, está enfrentando atualmente, e a gente fica sempre na torcida por ti, Marta. Naquela época também, já em seguida, a Lili, a Denise, a Josiela, se integraram a essa equipe da assistência estudantil e estão até hoje, né, nessa caminhada aí de organização e de ajuda na assistência estudantil. Também daquela época inicial, mas hoje já não estão mais na DEGAR, né, a gente pode destacar o Laerte e a Doris, o Leonel, estão outras caminhadas da instituição, né, mas esse era um grupo inicial. Ao longo do tempo, então, a assistência estudantil foi se organizando, né, se modernizando, se adequando às novas realidades, até da própria expansão e do crescimento do IFSU, e hoje, então, nós temos uma Câmara de Assistência Estudantil, com representantes de todos os campos, onde nessa Câmara, então, são discutidos, trabalhados, refletidos, quais os caminhos que a assistência estudantil precisa ter, sempre com um olhar muito de perto das necessidades que os nossos estudantes precisam, né? Então, hoje, a importância dessa Câmara de Assistência Estudantil para trabalhar essas políticas, para trabalhar a nossa caminhada dos editais e também, né, de contribuir, então, com o apoio aos nossos estudantes. Então, a gente realça aí mais uma vez a importância da assistência estudantil para a nossa instituição, mas muito mais especialmente para os nossos estudantes que estão assistidos. Gostaríamos e lutamos para que os recursos da assistência estudantil sejam cada vez maiores. Em momentos anteriores,
tivemos, inclusive, que aportar mais recursos de outras áreas, de outros projetos institucionais para assistência, para a gente poder fazer alguns equilíbrios aí na caminhada. E hoje, junto ao Ministério da Educação, a nossa luta enquanto IFSU e também enquanto CONIF, representando todos os institutos do Brasil, é para que a gente tenha sempre o resguardo mínimo do orçamento da assistência estudantil, mas a luta e a nossa caminhada sempre é para que esses recursos aumentem, porque a gente sabe que as necessidades são muitas e a gente tem que tentar atender ao máximo a todos esses nossos estudantes. Então, quero deixar aqui um abraço, um ótimo dia aí de evento das nossas ações da assistência estudantil, desejar muito sucesso aí na caminhada ao longo do tempo aí, e que a gente possa continuar sempre apoiando a todos os nossos estudantes para que eles possam realizar mais tranquilamente os seus cursos, possam, através dos seus cursos, buscarem, né, as suas transformações de vida, através dessa educação que a gente busca de qualidade, gratuita, pública e referendada sempre pela sociedade. Tá bom, gente? Um grande abraço para cada um e para cada uma, e um bom encontro a todos e todas. Muito obrigada, reitor, por essa sua fala inicial. E agora eu chamo o nosso pró-reitor de ensino, Rodrigo Silva, essa pró-reitoria que a gente está ligado diretamente, né, e que sempre nos apoia. Rodrigo, por favor. Bom dia a todos e a todas. Queria saudar aqui, primeiramente, ao nosso magnífico reitor do IFSU, o professor Flávio Nunes, né, parceiro e companheiros em todas as lives aí, participou de lives ontem à noite, de manhã, de tarde, hoje de manhã, então, com nosso agradecimento, assim, pela participação sempre efetiva do nosso reitor em todos os momentos. Parabenizar aqui a nossa chefe do Departamento de Gestão da Assistência Estudantil, nossa psicóloga Liliane Ores, né, pela organização do evento com os demais colegas. Saudar a ti, Roberta Crisel, mediadora aqui do processo, orientadora educacional e também nossa coordenadora de apoio ao estudante. Saudar a Valesca Goulart, nossa colega, também coordenadora da Coordenadoria de Acompanhamento da Política de Assistência Estudantil. Agradecer às colegas do Departamento de Gestão da Assistência Estudantil, a Josi, a Letícia, a Denise, o Ramão, a Fabiana, o Guilherme, o Leonel e toda a Câmara de Assistência Estudantil, que também estão contribuindo para a concretização desse evento dos 10 anos. Agradecer aos nossos colegas intérpretes aqui, que estão sempre nos acompanhando e nos ajudando em todos os momentos, o Emerson, a Vanessa, a Ana Paula. Agradecer ao Vinícius Waltzer, né, coordenador da Coordenadoria de Comunicação Social da CCS, pelo apoio também, ao Marcos, do Departamento de Educação à Distância, do CPTE. E se me esqueci de alguém, me desculpe, agradecer também a todos e a todas que ajudaram para a construção desse evento aqui em 3 turnos, né? Um evento que promete aí para trabalhar a questão da assistência estudantil. Então, gostaria de fazer uma fala inicial, comentando, então, que a pandemia, né, ela nos deixou, mais uma vez, uma certeza, que a assistência estudantil é extremamente importante para fazer a permanência e para fazer a esperança dos nossos estudantes, com o objetivo deles terem sucesso. A gente não pode esquecer que a crise que se instalou no Brasil, antes mesmo da pandemia, ela já nos colocava num cenário de desemprego, talvez, se não me falha a memória, acima de 12 milhões de pessoas. Hoje, muitos brasileiros estão, inclusive, sobrevivendo, né, na informalidade e também sem nenhuma garantia dos direitos trabalhistas, ou muito menos de proteção social. Muitos desses trabalhadores, talvez se a gente for fazer uma pesquisa mais apurada, são inclusive os nossos alunos, ou são pais
ou mães de nossos alunos e nossas alunas. E no âmbito do IFSU, a crise econômica, a pandemia, o ensino remoto, desafiaram as nossas equipes técnicas de assistência estudantil a produzirem dados, principalmente, e conhecer ainda mais de perto a realidade de cada estudante nosso. Muita discussão foi feita, quantas reuniões, né? Criamos a política emergencial de inclusão digital, o auxílio emergencial temporário, instruções normativas para regrar, né, o fornecimento dos benefícios de inclusão digital. Quanto trabalho, quanto suor ao longo da pandemia, nós tivemos que construir coisas que a gente também não tinha, né, noção de como nós iríamos fazer isso. Mas observo pelos relatos que a gente conseguiu, junto com a Câmara, junto com os colegas, junto com o departamento, junto com todos os colegas que contribuíram para que a gente começasse a ter êxito nesse processo, principalmente da inclusão digital. Agora, não podemos esquecer que na nossa rede federal de ensino, o financiamento também, né, é assegurado pelo Programa Nacional de Assistência Estudantil, o PNAE, que é um decreto, né, que ainda oferece as bolsas, os auxílios para alimentação, para moradia, transporte, monitoria e outros. Agora, na pandemia, outras modalidades de auxílio foram criadas, como o próprio reitor já comentou aqui, eu não vou me tornar repetitivo, mas se a gente for pegar um período cronológico, muitos desses auxílios, inclusive, chegaram antes dos próprios auxílios do governo federal. Tamanho trabalho e a energia que todo mundo gastou para concretizar essas ações. Se contarem no auxílio alimentação hoje, a nossa chefe de departamento vai comentar com mais propriedade, inclusive, se a gente for fazer um cálculo hoje referente ao auxílio alimentação, cesta básica, moradia, transporte, bolsa única, auxílio emergencial temporário, inclusão digital, o investimento superou 9 milhões de reais. Então, é um investimento grande para a gente obter o sucesso do nosso aluno, a permanência e o êxito dele. As nossas equipes também não se preocuparam só nessa dimensão, também se preocuparam também na questão dos plantões sociais, dos plantões psicológicos, na escuta sensível, né? Com o pedagogo, com o psicólogo, com o assistente social, lives, orientações, os cuidados em tempo de pandemia, projetos culturais que teve, doação de alimentos, projetos de ensino e extensão que também cada campus fez, cursos de qualificação que foram oferecidos, cursos de capacitação também, tanto para os nossos servidores e servidoras, quanto para os nossos alunos e alunas. Tudo isso que a gente objetivasse o sucesso do aluno. Então, todo esse movimento de adaptação hoje à pandemia também, nos faz refletir que é preciso que nós tenhamos um sistema de educação consolidado. E a luta não pode parar, porque muitos estudantes só estão ainda conosco porque eles são assistidos, eles são apoiados, eles são motivados. E o trabalho da assistência estudantil, que é feito dentro do IFSU hoje, dentro da rede federal como um todo, realmente transforma vidas. E a gente vai observar aqui os inúmeros relatos que vão nos emocionar e que vão nos cativar e que vão nos alimentar para que a gente sempre trabalhe com muita energia, buscando a permanência e o sucesso do aluno. Então, a política de assistência estudantil, ela tem um papel extremamente fundamental para manter essa chama acesa da esperança. E não podemos esquecer que o decreto do PNAE, ele ainda é um decreto, né? Então, a qualquer momento, ele também pode sofrer alterações. Então, é preciso que a gente trabalhe para criar uma política maior nele, uma política que não permita tanta alteração como uma lei. Então, para finalizar, agradeço mais uma vez a todos pelo empenho, pela dedicação, por a gente comemorar esses 10 anos, pelo histórico que o nosso reitor trouxe
da gestão da assistência estudantil, de todos que começaram a contribuir, de todos que estão contribuindo, com a equipe nova que o Departamento de Gestão de Assistência Estudantil. Também sempre digo que a Pró-Reitoria de Ensino está sempre disposta a ajudar para que a gente consiga priorizar o sucesso do aluno. Então, muito obrigado mais uma vez e bom momento para todos nós. Obrigada, pró-reitor Rodrigo Silva. E nesse momento, então, eu passo a palavra para a chefe do DEGAI, Liliane Ores. A Liliane realmente é uma pessoa especial que trabalha muito em conjunto conosco, né? Então, é contigo agora, Liliane, a palavra. Bom dia a todos. Gostaria, então, de saudar a todos que estão aqui participando conosco e estiveram envolvidos na realização desse evento. A todos os que estão nos assistindo, gostaria de fazer alguns agradecimentos especiais de início ao Flávio, nosso reitor, por me confiar esse trabalho de chefe do departamento, né, de gestão de assistência estudantil, e por todo o trabalho que ele vem desenvolvendo junto conosco, né, desde toda a gestão até os momentos de montar as cestas básicas, né. Agradecer imensamente ao Rodrigo e à Veridiana por todo o apoio no trabalho desenvolvido, sempre em conjunto conosco, né? Também nas horas boas, nas horas difíceis, né? Nos momentos que a gente ficava junto trabalhando até tarde para publicar o resultado do edital de inclusão digital no dia seguinte, né? Então, nos desafios, na discussão dos desafios, um agradecimento super especial à minha equipe do departamento, toda a equipe, que são incansáveis, né? Quando eu falei, gente, vamos, agora que passou o furacão da inclusão digital, que a gente vai trabalhar mais na prestação de contas, quem sabe vamos retomar aquela ideia, vamos fazer o nosso projeto comemorativo aos 10 anos de assistência estudantil, todo mundo super cansado, mas na mesma hora já toparam, né, e já começamos a agilizar tudo para que, em pouco tempo, né, a gente está organizando há 2, 3 semanas esse encontro, e a divulgação para que os alunos nos enviassem depoimentos. Então, o pessoal rapidamente já começou a trabalhar. É muito gratificante, né, trabalhar com essa equipe dessa forma. E também, né, a extensão do nosso trabalho, que é a Câmara de Assistência Estudantil, todas as pessoas que se envolvem nessas discussões. Nós tivemos grandes desafios esse ano, porque a mudança foi grande, tanto no nosso modo de ver o trabalho, de ver a realidade dos estudantes, mas também de realizar o nosso trabalho, que antes era feito com muito papel, para inscrição, né? Cada vez que o aluno se inscrevia para receber algum benefício, era um volume gigantesco de documentos. Então, se adaptou, se fez todo esse formulário online, editais online, tudo foi uma mudança grande da forma de trabalhar e dos benefícios também, porque aqueles benefícios que nós tínhamos já não estavam servindo, né, para a realidade que os nossos alunos estavam vivenciando, nós e os nossos alunos, né, com essa pandemia. Então, foram realmente mudanças gigantescas.
né, que estão nos trazendo bastante crescimento, todo mundo está aprendendo junto, né, a realizar esse trabalho de uma forma diferente. E buscar atender, né, aos nossos estudantes, que é o nosso objetivo maior de trabalho na instituição. Bom, então, gostaria primeiramente de falar sobre a nossa equipe. A equipe, quando eu cheguei no Instituto Federal Sul-Rio Grandense, que o Flávio mencionou, mas eu não posso deixar de fazer agradecimentos especiais, né? Quando eu cheguei, então, no IFSU, eu sou filha do decreto do Pinais, né? Porque eu fui nomeada exatamente no dia que saiu o decreto, dia 19 de julho de 2010, e cheguei na instituição, então, para trabalhar, né, para ser a psicóloga da equipe sistêmica, que trabalharia com esse decreto 7234 de 2010. Então, cheguei na reitoria naquele momento, era uma casa, né, na Gonçalves Chaves, e então fui apresentada para Berenice, que era a chefe de gabinete, e hoje também é a chefe de gabinete do professor Flávio. Conheci na época o reitor, que era o professor Brode, e então a chefe do departamento, da diretoria na época era uma diretoria de gestão de assistência estudantil, a DIGAI. Então, tive o prazer de conhecer a Marta Barros, que foi a pessoa, então, que disse, olha, eu preciso de uma equipe sistêmica, uma equipe mínima, para poder montar esse trabalho todo de gestão, né, com os campos. E aí, em seguida, veio o montante de recurso, que eu vou ir contando um pouquinho da história para vocês. Então, naquela época, também chegaram outras colegas para formar outros colegas para formar essa equipe sistêmica. Alguns ainda seguem, então, como o Flávio mencionou, trabalhando em conjunto com a gente, né? E outros seguiram outros caminhos. Então, esse é o logo que o pessoal do CPTE fez para a gente, né? Comemorativo, selo comemorativo aos 10 anos de assistência estudantil. Desde já também faço um agradecimento especial para eles, porque fizeram rapidamente o logo para atender a nossa solicitação e ficou muito bonito. Pode passar, Valesca. Então, a assistência estudantil, ela é uma questão de investimento, né? E investimento de energia, investimento de recursos, investimento de muitas coisas. E a gestão, ela também precisa se preocupar, né, com a assistência estudantil, para que as coisas se desenvolvam, para que a gente possa executar os projetos e os benefícios chegarem no aluno. São muitas partes da instituição que trabalham para isso, né? Então, nessa época, com a Marta, que a gente iniciou, então, a aprender, né, que a assistência estudantil, ela é oferecer qualidade de oportunidades aos estudantes na perspectiva de um direito social. Não é um favor, né, não é assistencialismo, é o direito do aluno de receber esses auxílios e ter as mesmas condições que os demais têm, né, de poder permanecer na instituição, realizar seus estudos, né, e ter o êxito acadêmico. Ela, então, proporciona essas condições básicas que eu mencionei, contribui para a melhoria do ensino técnico profissional, amenizando, então, as questões de retenção, de evasão, quando decorrentes, então, de diversos tipos de vulnerabilidades, sejam elas socioeconômicas, emocionais, quaisquer que sejam. E ela incentiva a qualidade de vida e o bem viver na escola por meio de atendimento ao estudante.
Esse é o principal objetivo. Pode passar, Valesca, por favor. Então, a nossa equipe, né, do Departamento de Gestão de Assistência Estudantil, hoje ela é formada, então ela segue sendo, né, multiprofissional. Então, eu como psicóloga e chefe do departamento, a Roberta, que está apresentando o nosso evento, a nossa orientadora educacional e coordenadora da Coordenadoria de Apoio ao Estudante, a Josiela Silveira Cavalheiro, nossa assistente social. A Josi iniciou comigo essa caminhada, né? A gente tem 2 semanas de diferença de entrar, né, no IFSU. A Letícia Santos da Silva, também nossa assistente social, proveniente lá do campus Bagé. A Valesca Duarte Goulart, que está aqui no backstage nos assessorando, né? Ela é docente e é coordenadora da Coordenadoria de Acompanhamento da Política de Assistência Estudantil. A Denise Eli Silva, nossa nutricionista, que foi praticamente todos esses 10 anos coordenadora de acompanhamento da Política de Assistência Estudantil. É meu braço direito, né? Ela foi, por grande parte do tempo, ela foi a gestora do departamento enquanto eu estive de licença maternidade. Então, faço um agradecimento muito carinhoso para a Denise. O Ramon Correia, nosso assistente social também. Ele também esteve na chefia do departamento, é um colega também muito competente. A Fabiana Grilo, técnica em assuntos educacionais. E o Guilherme Teixeira, que é o nosso estagiário. Bom, eu trouxe alguns números para vocês. Não poderia deixar de falar, né? Números de estudantes, então, que foram usuários da política de assistência estudantil por ano, tá? Obviamente, eu não vou ler todos esses números, mas eu trouxe um panorama para vocês. Então, de cada campus, tá? E do número total. Então, a gente iniciou, 2011 foi o primeiro ano que a gente teve, então, o recurso, um montante de recurso, que logo vou mostrar para vocês, para, então, realizar esse trabalho de assistência estudantil. Vou salientar que, antes de serem institutos federais, né, tem 3 campos nossos que já tinham história na assistência estudantil, sem esse volume de recurso, mas já tinham história, que são o Campus Pelotas, o Campus Pelotas Visconde da Graça, né, e o Campus Sapucaia do Sul. Então, esses 3 campos já têm uma história de assistência estudantil anterior ao decreto do PNAES. Tá? Então, a partir de 2011, a gente iniciou, então, e a gente atendeu, na época, 122 alunos no campus Bagé, 44 alunos no campus Camaquã, 152 alunos, não, 112, está bem pequena a letra, para ler para vocês. No campus Charqueadas, atendidos por cada modalidade de auxílio. Nós criamos, então, o auxílio conectividade, na modalidade de R$200. Alguns alunos receberam o auxílio conectividade no valor de R$50, enquanto não chegava o chip do governo, do programa Alunos Conectados. O auxílio equipamento, no valor de R$1.500, para o aluno poder comprar um computador ou um notebook, para poder, né, acessar as APNP. E o auxílio acessório ou auxílio conserto no valor de R$200. Então, no total, né, foram
501 chips de alunos conectados distribuídos, 166 auxílios conectividade na bolsa de R$200, 384 auxílios conectividade no valor de R$50, 2.014 auxílios equipamento, 427 auxílios acessório ou conserto. Então, contabilizando um total, né, de auxílios de 3.491 auxílios distribuídos com relação à inclusão digital. Pode passar, Valesca, por favor. Então, para vocês terem uma ideia de orçamento descentralizado, durante esse ano de 2020 até o mês de novembro, nós descentralizamos para os campos, então, realizarem os pagamentos, um total de 2.832.138,24 para alimentação, cerca de 1 milhão para moradia, 800 mil para o transporte, 600 mil para a Bolsa Única, 12.600 para alguns alunos que receberam auxílio emergencial por alguma situação extrema de vulnerabilidade. Aqui ficou invertido, olha, foi 3 milhões na inclusão digital e 516 mil no auxílio emergencial temporário. Então, totalizando 9.128.420,19 até novembro de 2020. Pode passar, Valesca. E aqui, para vocês terem uma ideia, né, do recurso orçamentário que primeiro a diretoria e hoje o departamento faz a gestão, né, desde 2011 até 2020. Então, nós iniciamos em 2011 com um orçamento de R$ 4.477.939. Esse orçamento, ele foi subindo até ali 2017, no valor de R$ 10.623,51. Se manteve o mesmo em 2018, porque o Flávio, né, a reitoria, fez um aporte de 1.500.000 para que a gente pudesse ter o mesmo valor de orçamento para atender os alunos. Então, foi uma ação bem importante da reitoria, porque o que acontece? Com o passar do tempo, o número de campos e de alunos vem aumentando, né, conforme a expansão. E o nosso recurso aumentou ali até 2017 e depois ele diminuiu para 9.106.251,19. Se o Flávio não tivesse dado esse aporte, né, não teríamos mantido pelo menos o mesmo recurso, que já era insuficiente para cobrir, então, os auxílios alimentação, transporte e moradia. Então, com o passar do tempo, nós tivemos que ir criando, então, outros auxílios, né, que aí surgiu a Bolsa Única, no valor de R$200, porque não tínhamos mais condições de pagar alimentação, transporte e moradia para os alunos novos. E aí foi tendo essa modificação, esse ajuste, para que a gente pudesse, pelo menos, dar algum tipo de auxílio para os alunos novos que estavam chegando na instituição. Aí, como vocês podem ver, 2019, a gente teve, então, o recurso diminuiu um pouco com relação ao de 2017, mas aumentou com relação ao de 2018. E em 2020, o recurso sofreu uma diminuição um pouquinho menor ainda, né, ficando em R$ 9.983.372. Então, isso é para vocês terem uma ideia, né, de como é que é esse quebra-cabeça do recurso e as demandas que a gente precisa atender, né, às necessidades dos alunos.
Pode passar, Valesca. Então, aqui eu trouxe um panorama para vocês, especificamente de 2020, né? Dos auxílios, então, que nós distribuímos nesse ano, que foram a alimentação, a Bolsa Única, o auxílio emergencial temporário, os auxílios da inclusão digital, de moradia e de transporte. Tá? Então, se a gente for fazer esse somatório, nós tivemos, então, 7.532 auxílios distribuídos. Tá? Pode passar. Outras ações importantes que na pandemia, que já foram mencionadas, né? A gente também teve uma mudança, né, em como utilizar o recurso do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, né, então, que antes eram utilizados nos nossos refeitórios do Campus Pelotas Visconde da Graça. O Campus Sapucaia também era um campus, por exemplo, que distribuía lanches para os seus alunos com esse recurso. Então, nós utilizamos esse recurso para, então, comprar alimentos e distribuir nas cestas básicas, né? Também teve um aporte do recurso da reitoria, né? E o valor total investido, então, nesse programa foi de R$ 646.101,25. A projeção, né, média do valor da cesta básica ficou, então, de R$ 124,58. Uma média de 1.500, 1.600 cestas foram entregues em cada fase, né, de distribuição. Pode passar, Valesca, por favor. E também uma ação que eu não poderia deixar de mencionar, né, que nós iniciamos em março desse ano, quando iniciou a pandemia, né. Então, em conjunto, né, em conversa, digamos assim, né, a ideia partiu, então, da Rovena, nossa colega psicóloga do Campus Pelotas, e eu, a Letícia Krause, psicóloga da reitoria, e ela, então, começamos a nos articular com outros profissionais, que totalizou quase cerca de 50 profissionais, tá? Das áreas da pedagogia, do serviço social, da psicologia, da enfermagem, para, então, realizar os atendimentos online aos estudantes e aos servidores também, que nós chamamos, então, de escuta sensível. Por quê? Porque seria uma escuta realmente para aqueles problemas que estavam mais sensíveis com a chegada dessa pandemia, né, e a suspensão das atividades presenciais. Então, cerca de 50 profissionais seguiram trabalhando, a gente começou a chamar, então, de uma rede de apoio multiprofissional, multidisciplinar, que nós montamos, né, para realizar esses atendimentos, que tem funcionado até hoje, desde março até agora, e é um trabalho que a gente pretende seguir, e que a Rovena hoje à noite, né, no turno da noite, que inicia às 19 horas, vai estar explanando melhor para vocês sobre esse nosso projeto e como tem caminhado. Então, era isso. Muito obrigada. Vamos dar seguimento, então, ao nosso encontro do dia de hoje. Obrigada, Liliane. Agora é um momento bem especial, né? Nós vamos apresentar 2 vídeos do nosso estudante Carlos Alexandre Botelho, do IF Jaguarão. É um depoimento que ele fez questão de fazer, e em seguida ele nos traz uma poesia que se chama Trem da Vida, fruto da sensibilidade desse estudante, que quem tem o prazer de conhecê-lo sabe que o universo desse estudante é muito enriquecedor. Antes de apresentar o vídeo, eu quero agradecer o auxílio do estudante Cícero Santos,
na edição do vídeo Trem da Vida. Vamos ao vídeo, então. Por favor, Valesca. Uma pausa dramática. Estamos aguardando o vídeo. Um pouquinho, tá indo. Tá bom. Se por acaso não for possível nesse momento, a gente pode dar continuidade e colocar no final, não tem problema nenhum também, Valesca. Eu acho que fica melhor eu colocar só a voz, por enquanto, porque está carregando aqui, talvez demore um pouco. Tá. Só me diz se estão escutando, tá? Eu vou só dar o play aqui. Não estamos escutando. Espera aí. Só um minuto, tá indo. Coisas da conexão e de informática. Não, faz parte. Deixei prontinho aqui, mas na hora ele... Agora eu deixei as pessoas na expectativa, né? Falei tão bem do Carlos, e de fato ele é um aluno excelente, né? Muito querido. Olha que eu testei, mas na hora é sempre mais complicado. Vamos ver. Tem alguém... Ah, já tá. Ah, acho que agora sim. Vamos lá. Não está aparecendo nada aqui para mim. Não, está aparecendo uma tela em branco. É. No ladinho ali aparecem os outros vídeos que nós tínhamos encaminhado. Vinícius, será que tu consegue projetar pelo menos o outro poema, por enquanto a gente... Abrindo aqui, ele está demorando. A gente pode dar sequência, Valesca, e aí no final a gente coloca, a gente volta com o vídeo do Carlos. Pode ser? Tem o poema dele, o Vinícius está com ele, de repente, se o Vinícius pode projetar o poema, acho que fica melhor. Tá nos ouvindo, Vinícius? Guardemos, então.
Sem som. Não tá saindo o som, pessoal, pelo menos para mim. Não tá realmente, Emerson, não tá saindo som. Vinícius, tu consegue nos ajudar aí, Vinícius? Vou tentar buscar de novo. Vamos, só mais um minutinho, vamos tentar aqui ver se a gente consegue de novo. Vamos fazer mais uma tentativa, e aí, caso não dê, Valesca, a gente segue e tentamos colocar no final. O Vinícius disse que tentaria colocar ali na mensagem. Mas ele tem, assim, ele já tem, já passei para ele. Ah, ok. O que o Vinícius colocou ali é que o som realmente é muito baixo, não foi possível. Está passando alguma coisa, Roberta? Não está. Só deu para escutar, uma pena, mas daqui a pouco, se dá tempo, a gente melhora para a tarde ou para a noite, para a projeção do aluno, mas acho que valeu por enquanto, né, Roberta? Tá bem, eu posso dar continuidade. O Vinícius disse que colocou. Só não se ouve. Então, eu vou dar... faz a leitura do poema dele. Tá. Tu tens, Lili, o poema escrito? Eu não tenho ele escrito, senão eu faria a leitura. Tenho, eu posso ler, só um momentinho. Tá. Aí, à tarde, a gente organiza para poder passar o vídeo. Ele está ansioso, aguardando por isso. Bom, então vou ter a honra de ler o poema do Carlos, né? Carlos é um aluno muito especial para a gente. Então, o poema é O Trem da Vida. O trem da vida possui muitos trilhos. Chegamos pequenos aprendizes. Descobrimos alguns caminhos. Paramos em várias estações.
o coração dispara, o olhar procura, às vezes estamos sozinhos, outras em grandes turbilhões. A preocupação franze o semblante maduro. Recordações passam voando. Sensações estão vivas e fortes. Ocasionalmente, lágrimas brotam. O alívio mistura-se à curiosidade do que virá. O futuro, o mistério, o desconhecido. O trem apita. Segue o destino. Fiquemos no aqui e agora, em paz com nossa consciência, sabendo que, em algum momento, partiremos, levando na bagagem boas ações, amores, sonhos e rosas. Então, esse é o poema de autoria do nosso aluno querido, Carlos Alexandre da Silva Botelho. Ainda então, para a tarde, nós vamos tentar resolver essa questão técnica e apresentar tanto o poema do Carlos em vídeo, né, que ele gravou, quanto o depoimento dele, que é muito sincero. Vamos aguardar a tarde para resolver essa questão técnica também. Desculpem. E vamos seguir, então. A partir de agora, eu deixo vocês com a nossa convidada, Catiúce Alves, assistente social do Campus Sapiranga, que vai fazer a mediação dessa conversa com os estudantes que estão conosco e também a síntese desta manhã. Catiúcia, por favor, deixo agora contigo. Um abraço a todos e nos vemos à tarde. Bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo, né? Primeiramente, eu quero agradecer o convite por estar mediando essa mesa do encontro, né, comemorativo aos 10 anos da assistência estudantil do IFSU. É um prazer. E eu acho que as falas anteriores, elas já contextualizaram a nossa história da assistência estudantil, né, do IFSU. Elas já contextualizaram também a realidade, né, nacional e mundial que estamos vivendo, e mencionou a importância, né, da política de assistência estudantil para os nossos estudantes, né, de todos os campos do IFSU. Então, acredito que não podemos mais perder tempo, né, porque agora eu entendo a importância, né, dessa sequência de falas. Ela se concretiza com o relato dessas experiências, das trajetórias acadêmicas de cada um dos nossos convidados, que a seguir vão nos trazer, né, suas contribuições. Então, eu não quero ser redundante, né, mas também poder só relembrar, né, para iniciar a sequência de falas, assim, o que é a política de assistência estudantil? Vamos só reforçar o que já foi dito até agora, para, na sequência, né, dos estudantes, eles estarão respondendo, né, a importância e a validação dessa política em suas vidas como acadêmicos, né? É um conjunto de princípios e diretrizes que norteia a implementação de ações que tem por objetivo geral contribuir com o acesso dos estudantes, a permanência dos estudantes e o êxito dos estudantes na perspectiva de equidade, de produção do conhecimento, da melhoria do desempenho acadêmico e da qualidade de vida, né? Então, vejamos que é um objetivo bastante bastante complexo, né, no sentido de todas esse esforço da garantia desses direitos, né, do acesso, permanência e êxito desses estudantes em formação, né, no IFSU. Então, é importante ressaltar que a política de assistência estudantil do IFSU, ela é executada
para atender às necessidades dos nossos estudantes, que se inscrevem através dos editais, que semestralmente, né, são abertos, e será um prazer ouvi-lo, então, agora, os nossos dois convidados, e conhecer as suas trajetórias acadêmicas. Eu passo de imediato a palavra para a nossa estudante, da Daniane Muniz Veiga, do campus Bagé. Ela cursa Engenharia Agronômica, está no 4º semestre, e ela é beneficiária da Política de Assistência Estudantil do IFSU. Então, fica à vontade, querida, para fazer a sua contribuição. Bom dia a todos e a todas. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite que foi feito pela Liliane Ores. Muito obrigada. E, em primeiro lugar, eu gostaria de contar um pouquinho do meu relato antes de chegar no campus do IFSU. Bom, em 2011, não faz muito tempo, eu tinha apenas a 7ª série, né? Por motivos, saí de casa cedo, casei, aí veio meu filho, e aí fica mais difícil para estudar. Bom, mas aí eu passava na frente do campus, né? E eu dizia assim, eu vou estudar ali. Mas eu tinha apenas a 7ª série, eu tive que voltar a estudar. Aí eu voltei, terminei o ensino fundamental, aí depois não pude fazer os técnicos, né, integrado, por ter criança pequena, aí fica difícil, aí eu optei por estudar à noite, terminar o ensino médio à noite, mas aí consegui terminar e me inscrevi, fiz a prova do técnico agroindústria. Em 2016, eu comecei a estudar no campus, fiz o técnico agroindústria, e aí comecei a participar da assistência estudantil, né, sendo porque eu não estava trabalhando, e aí as coisas estavam meio difícil, e aí, graças a Deus, eu consegui. É uma maneira de nos ajudar, né? Aí eu estava terminando o curso agroindústria, e o professor Gabriel, do campus Bagé, me incentivou a me inscrever no curso agronomia, engenharia agronômica. E eu faço engenharia agronômica ou sigo na alimentação, no tecnólogo à noite. Aí era o meu sonho fazer agronomia também. Eu digo, não, eu vou fazer agronomia, né? Eu vou para o mais difícil. E também, como o curso é dia, né? E aí, por umas dificuldades que eu tive, eu acabei repetindo uma disciplina, 2 disciplinas, acabei tendo que fazer também no turno à tarde. Então, fica muito difícil tu estudar, né, no turno dia, de manhã e tarde, aí tu não tem tempo para trabalhar. E aí tu tem mais casa, criança, fica difícil. Bom, mas enfim, eu apontei algumas coisas aqui. Bom, minha trajetória já contei um pouquinho, né, resumida, porque senão vai ficar muita coisa. A política estudantil, ela contribui para mim, pelo que eu já mencionei, como o Rodrigo Nascimento tinha mencionado, que se não fosse assistência estudantil para muitos alunos, a gente não estaria estudando, não estaria no campus, por questão, muitas vezes, como eu já relatei, como eu tenho turno também inverso, no turno à tarde, fica difícil de vir em casa,
Aí muitas vezes a gente tem que ficar já do turno da manhã para o turno da tarde, né? A questão também do auxílio transporte, a gente que mora longe, se tu não tiver se não tivesse o auxílio transporte, ficaria muito difícil de chegar no campus. Bom, o que eu pretendo? Eu fiz uma escolinha ali. O que eu pretendo após terminar o meu curso? Como eu estava terminando o técnico, eu gostaria de já seguir, entrar no mercado de trabalho, mas aí eu me inscrevi para engenharia agronômica, estou muito feliz, e eu espero, quando eu terminar, seguir a parte acadêmica. Eu acho que é uma, assim, como é que eu vou dizer? Eu acho que vai ser um grande aprendizado para mim seguir na parte acadêmica. Eu acho que vai ser um sonho de seguir participar desses eventos, assim. É a primeira vez que eu estou participando, mas estou gostando muito, né? E eu acho que era isso. Eu gostaria de agradecer pelo convite, né? Agradecer a assistência estudantil tanto pelo auxílio alimentação, auxílio transporte, o auxílio também, há uma dificuldade também que eu iria ter, mas graças à assistência estudantil eu consegui, foi o auxílio equipamento, porque eu tinha um computador só em casa, e o meu filho estuda na rede ICM, no São Benedito, ele é bolsista, 100%, no São Benedito. Então, desde o inicinho da pandemia, ele começou a estudar pelo Classroom. E assim, ele usava o computador o tempo todo, toda manhã, das 7h45 ao meio-dia. Então, se não fosse o auxílio, né, disponibilizado para a gente, esse auxílio equipamento, com certeza eu não teria como fazer as minhas aulas. E assim, ó, eu só tenho a agradecer a vocês, a todos. Não vou citar nomes, porque eu recém estou conhecendo alguns, mas só agradecer a vocês. E assim, ó, saiba que eu tenho imenso prazer de estudar no campus Bagé. Pretendo, assim, terminar engenharia agronômica. Se tiver um pós, eu pretendo fazer também. Espero que tenha. Tá, e muito obrigada. Eu acho que era isso. Eu estou um pouquinho nervosa, né? É a primeira vez que eu participo, mas eu só tenho a agradecer a vocês. Ah, e mais uma coisa. O campus IFSU, ele não perde nada. É assim, ó, tão bom quanto, se não mais, as escolas particulares. O meu filho estuda numa escola particular, como eu já mencionei, ele é bolsista, e assim, ó, o campus IFSU não perde nada para a escola particular. Só queria que você soubesse, pelo relato tanto de estudante, quanto de mãe, de um aluno de outra escola, e assim, ó, eu estou contando os minutos, as horas, os dias, para o meu filho vir a estudar no campus. Ele está no passou por 8º ano, e lá só tem 8º e 9º, no São Benedito. E assim, ó, ele sair de lá, ele vai para o IFSU, e ele também está super ansioso em fazer parte dos estudantes do IF. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer, e eu acho que era isso. Muito obrigada a todos e a todas. Então, muito bonito, né, a gente escutar e conhecer a realidade desses estudantes, né, beneficiários da assistência estudantil.
A Daniane, ela citou que é o seu primeiro evento, com certeza será o primeiro de muitos, né, porque você demonstra aí o interesse de seguir, né, estudando, seguir a carreira da docência, de pesquisa, enfim, então, com certeza será o primeiro de muitos, tá, Daniane? E seguimos na conversa. Agora eu vou convidar o aluno, o estudante Daniel Machado Marques Schilling. Ele é representante do movimento estudantil, vice-presidente, na verdade, do Grêmio Estudantil, tem a sigla LUTAR, Lutar, do campus Sapucaia do Sul. Ele é estudante do curso técnico em informática e está no 3º ano. Então, Daniel, fique à vontade para trazer as tuas contribuições e também o teu relato da trajetória acadêmica. Bom dia, eu preparei uma apresentação, eu não sei se tem como compartilhar a tela. Já estou fazendo isso, Daniel. Tá bom, muito obrigado. Então eu gostaria de começar agradecendo pelo convite dessas mulheres que a gente viu que trabalham bastante. Eu gostaria de dar um bom dia a todos e todas. Bom dia ao nosso reitor, Flávio Nunes. Então, eu fico muito grato e muito feliz em poder falar nesse momento, principalmente depois de falas tão ricas de conteúdo, né, como o do nosso reitor, o nosso pró-reitor, as mulheres que trabalham no DEGAI e também a da nossa estudante, a Daniane, desculpa. Bom, eu não sei se eu vou esperar, acho que eu vou esperar um pouquinho a apresentação para começar a minha fala. Isso aí. Então, como foi dito, eu sou o Daniel, sou estudante do técnico em informática no campus Sapucaia, sou vice-presidente do Grêmio Estudantil. Eu cuido especialmente do turno da manhã, mas sempre que necessário eu estou presente para representar os estudantes. Pode descer. Então, como representante do Grêmio Estudantil e como representante dos estudantes, eu fiz uma apresentação básica para mim falar sobre o movimento estudantil, para mim falar sobre o contexto histórico, sobre uma linha do tempo desde o início disso. Eu vou tentar ser o mais breve, porque as falas anteriores foram muito ricas, né? Então eu não vejo muito por que ser repetitivo. Pode descer. Então, para começar com o contexto histórico, a gente sabe que no ano de 2010, o ministro Fernando Haddad, que era ministro da Educação, do Ministério da Educação, ele apresentou, junto com o governo federal, o decreto número 7234, que surgiu, então, o Programa Nacional da Assistência Estudantil. Então, esse programa, ele surgiu para ampliar as condições de permanência dos jovens na educação pública federal e viabilizar também a igualdade de oportunidades entre todos os estudantes e contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico, a partir de medidas que buscam combater situações de repetência e também a evasão escolar, né? Então, a gente vê dentro do artigo 2 que os objetivos eles eram muito concretos e era diretamente para os estudantes, né? A gente percebe que o governo federal ele buscava democratizar as condições de permanência dos jovens, como diz ali no primeiro item. No segundo, a gente percebe que esse decreto ele surgiu para minimizar os efeitos da desigualdade que tem dentro do nosso país e também dentro da educação brasileira. Então, pode descer. Mas é muito importante, dentro dessa linha do tempo, a gente saber por que isso ocorreu no ano de 2010 e como a gente chegou nisso. A gente sabe que desde a ditadura militar, os estudantes eles são perseguidos. Nós percebemos isso também dentro dos outros governos anteriores, no governo do FHC e do Collor, como não era importante a educação para o governo federal.
Então, disso a gente percebeu que tinha muita luta das pessoas que estavam ligadas à educação federal e à educação pública do Brasil. A gente sabia que os estudantes, professores, discentes e docentes, né, e os técnicos administrativos e todas as pessoas que estavam ligadas à educação, elas lutavam para que isso acontecesse, para que dentro do Brasil a gente tivesse uma igualdade dentro da educação. E a gente percebeu que isso foi uma conquista. Uma das conquistas, um dos eventos de luta que a gente teve para o surgimento disso foi o Fonaprace, que está escrito aí no ano de 1987, o início, que é o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis. Então a gente sabe que essa luta ela aconteceu e ela durou por muito tempo. Nós ficaríamos muito felizes se hoje nós estivéssemos comemorando 15, 20 anos desse programa, que é o Programa Nacional da Assistência Estudantil. Mas, infelizmente, esse programa só foi criado e esse decreto só surgiu no ano de 2010. Mesmo assim, nós vemos já um grande crescimento. No ano de 2008, já existia esse programa, só que não como um decreto criado pelo governo federal. Nós percebemos que na assistência estudantil e na educação, o governo federal ele aplicou 126 milhões de reais na educação pública. E, com o tempo, nós percebemos que de 2008 até 2012, o volume destinado ao programa quadriplicou. Passou de 126 milhões para quase 504 milhões de reais. Então, isso também mostra que a nossa luta, ela é uma luta que o governo federal ouvia e falava, realmente, nós precisamos fazer isso, porque é uma pauta interessante, é uma pauta muito importante para o nosso governo e para o nosso país. Nós sabemos que se o governo federal ele aplicar o dinheiro e investir na educação, na pesquisa, na extensão e no ensino, o país ele vai crescer, porque os estudantes eles vão se tornar técnicos melhores, eles vão se tornar profissionais melhores e o país ele vai crescer. A partir do ano de 2015, então, foi levado para a Câmara de Deputados, pelo deputado Reginaldo Lopes, um projeto de lei. Esse projeto de lei ele surgiu principalmente por causa da fala do pró-reitor Rodrigo, sobre ser só um decreto. O fato de ser só um decreto faz com que possa acontecer mudanças a qualquer momento neste governo ou num próximo governo. No momento que nós transformamos isso numa lei, é muito mais difícil tirar o programa e tirar a política de assistência estudantil dos estudantes. Então, infelizmente, nesse ano de 2015, nós não conseguimos fazer essa evolução. Nós não conseguimos transformar o decreto em uma política pública, infelizmente. No ano de 2017, a deputada Jandira Fegali tentou também fazer isso, com a justificativa de que, do ano de 2008, da criação do programa, ainda não como decreto, mas como um programa nacional, até o ano de 2016, o governo conseguia aumentar junto com o crescimento das universidades e institutos federais. Era importante, é muito importante até hoje, que o crescimento das verbas e o investimento na educação pública federal seja de acordo com o crescimento dos estudantes e crescimento das universidades e institutos federais. Porque não faz sentido o instituto e a universidade federal crescerem e o investimento não crescer. Pode descer. Então, a partir do ano de 2016, a partir do golpe que o governo sofreu, a partir do impeachment sofrido pela ex-presidenta Dilma, o governo Michel Temer, o ex-presidente Michel Temer, começou a fazer cortes nos gastos do ensino público federal. Nós percebemos que o ensino começou a ser atacado a partir da PEC do teto de gastos, a PEC 241 na Câmara de Deputados e a PEC 55 no Senado. Essa PEC fez com que, depois de aprovada, a partir do ano de 2017 não pudesse ser acrescentado e nem aumentado o investimento na educação pública. E a gente sabe que isso não tem um motivo plausível a não ser acabar com a educação pública. Nós percebemos ali pelas informações da Liliane Ores que os investimentos eles começaram a continuar os mesmos a partir do ano de 2017, a partir do ano de 2016.
Isso é muito ruim para nós, porque a gente viu também nos gráficos que os estudantes eles vão começar a precisar de assistência, principalmente nesse ano que nós precisamos da assistência e da inclusão digital. É importante que o investimento ele comece a crescer de acordo com o tempo, porque as universidades e institutos eles vão crescer também. A partir do estudo feito pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais, mostrou que a maioria, 66,19% dos estudantes de universidades e institutos federais tinham origem em famílias com renda média de 1,5 salários mínimos. E isso é tão expressivo que significa que o governo federal precisa ampliar a verba na educação pública, principalmente na assistência estudantil. Porque a gente percebe que esses estudantes eles estão entrando dentro das universidades e institutos federais, porque mesmo sem ter verba. A partir do sistema de cotas criado em 2012, as pessoas elas começaram a entrar, pessoas de baixa renda, pessoas que pela primeira vez dentro da sua história, na sua família, estavam entrando dentro de uma universidade ou um instituto federal, começando a estudar e ter um ensino superior. Então é importante, sim, que o governo federal comece a prestar atenção na gente novamente, que nem era prestado atenção no ano de 2010 e 2012, na criação do Programa Nacional e da lei das cotas, né? Então, pode descer. Então, surgindo esse ataque às instituições federais, às universidades federais, nós, do movimento estudantil, os estudantes, eles começaram a luta, eles começaram a fazer uma luta para que o investimento na educação federal ela continuasse. Então, intitulada como Primavera Secundarista, as ocupações que foram feitas no ano de 2016 contra o PEC do teto de gastos e contra a reforma do ensino médio, ela chegou a mais ou menos 1.000 escolas em todo o Brasil. Um exemplo disso e a força que nós tínhamos, no Paraná, 850 escolas conseguiram ser ocupadas para que o governo do estado conseguisse prestar atenção. 14 universidades também. Então é muito importante que a gente faça essa manifestação para que o governo perceba que nós somos importantes e que nós vamos lutar se eles não perceberem isso. Um exemplo de que manifestações assim funcionam e que o governo vai olhar para nós é aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, onde depois de ocupar quase 170 escolas, o movimento emparedou o governador José Ivo Sartori e suspendeu a votação da PL 44, que visava privatizar serviços das escolas estaduais, e a PL 190, que depois foi conhecida como a Lei da Mordaça. Então, os repasses dessas verbas para a compra de merenda e a reforma das instituições estão entre as conquistas. O governo também do nosso estado se comprometeu de maneira informal a barrar o projeto de lei 190, que prevê a extinção de debates sobre gênero, sexualidade e políticas dentro das salas de aula. Então, nós vamos nos manifestar e sim, a gente vai ocupar as escolas, nós vamos ir para a rua para que o governo perceba e para que o governo volte atrás nas decisões que eles têm. Nós percebemos também que no atual governo federal, nós estamos sofrendo cortes, nós estamos sofrendo ataques. Pode descer os slides. Ano passado, eu como participante do movimento estudantil, tive o prazer de participar de um dos maiores movimentos que nós tivemos no Brasil, dos estudantes, que foi o Tsunami da Educação. Essa foto que está aparecendo é uma foto de toda a manifestação ali em Porto Alegre. Então, todos os estudantes, inclusive os estudantes do Instituto Federal, nós, do Campus Sapucaia, nos manifestamos na nossa cidade, uma das maiores manifestações da nossa cidade, com quase 600 pessoas dentro de Sapucaia, e que fazia com que o governo do governo federal percebesse que nós éramos importantes, e que sim, se eles continuassem nos atacando, nós iríamos para a rua. Então, a partir desse governo federal, no final de abril de 2019, quando o Ministério da Educação cortou uma parte do orçamento de 63 universidades e 38 institutos federais de ensino,
O corte aconteceu de 1,7 bilhões de reais dos gastos, de um total de 49. Para muitos, as pessoas podem olhar isso e falar, nossa, mas esse gasto não é tão alto, ou de 1 bilhão para 49 não é muito. Nós percebemos que o Instituto Federal, pelos gráficos que a Liliane mostrou, o Instituto Federal ele não gasta nem 1 bilhão. Mas se tirasse esse 1 bilhão, provavelmente o Instituto Federal do Rio Grande do Sul tinha fechado. Quantos estudantes nós temos dentro do IFSU que precisam estudar, que estão lutando? Exemplos como a Daniane, que estava na 7ª série, e que provavelmente não ia continuar estudando, mas que colocou dentro da sua cabeça que era um sonho estudar dentro do Instituto Federal. E se esse Instituto Federal fechasse? O que ia acontecer com o sonho desses estudantes? O que ia acontecer com o sonho dos estudantes que tinham entrado dentro de uma universidade federal pela primeira vez em toda a história da sua família, que não ia conseguir estudar porque a universidade onde ela estudava fechou? Então é muito importante a gente saber a luta e por que é importante. Por que os estudantes estavam na rua? Por que tal dia a escola fechou? Por exemplo, dia 15 de maio, o primeiro grande ato do Tsunami da Educação fez com que o Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, no campus Sapucaia, fechasse. E muitas pessoas pensaram, por que o IFSU Sapucaia fechou? Por que aquele dia 15 de maio, não estava aberto? Simplesmente porque se nós não fechássemos o Instituto Federal no dia 15 de maio, provavelmente depois, durante 3, 4 meses, o Instituto Federal do Campus Sapucaia do Sul estivesse fechado. Os estudantes, eles têm esse papel de lutar para que as pessoas tenham... Eu me lembro de quando eu cheguei em casa no dia 15, vendo as notícias que havia tido manifestações em todas as capitais do nosso país. Então, incluía todas as capitais e Brasília. Nas cidades universitárias, espalhadas por todos os estados, pelos 26 estados, houve diversas formas de manifestação, incluindo aulas públicas, cartazes, performances e, obviamente, as manifestações passeatas nas ruas. Então, nós, como movimento estudantil, tínhamos esse papel. Nós, do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, Campus Sapucaia, fizemos aulas públicas a semana inteira para que os estudantes percebessem o quão importante era a gente se manifestar. O quão importante era aquela verba que estava saindo. Então, o Tsunami da Educação ele aconteceu em diversos dias. O Tsunami da Educação se iniciou no dia 15 de maio, como eu já havia dito. Aconteceu também no dia 30 de maio e no dia 14 de junho. Essas manifestações, elas aconteceram, como eu disse, em todas as capitais do nosso país. E Brasília, Distrito Federal. Isso é tão importante porque o governo federal olhava para todas as capitais, mesmo as capitais que tinha sido eleito, e percebia que os estudantes estavam na rua para lutar porque era seu. Essa luta dos estudantes, ela aconteceu ano passado, aconteceu nos outros anos, como eu havia dito, e ela vai continuar acontecendo. No momento em que o governo federal falar que irá tirar da educação pública, nós iremos nos manifestar. Infelizmente, no meio da pandemia, nós não podemos nos manifestar do jeito que nós queríamos na rua, ou dentro das escolas, fazendo aulas públicas. Infelizmente. Mas nós vamos nos manifestar a partir das redes sociais, a partir de mensagens para os deputados e senadores eleitos do nosso estado. Nós iremos nos manifestar da maneira possível. Iremos organizar lives com as nossas aulas públicas. E isso acontece principalmente porque nós estamos sofrendo ataque diário. Se nós olharmos para o orçamento que o governo federal apresentou para a educação a partir do ano que vem, o governo federal quer cortar praticamente 5 bilhões de reais. Então é muito importante que a gente perceba os dados, a gente perceba o que o governo federal está fazendo. Um exemplo disso, só nesse ano, o governo, o órgão de pesquisa vinculado ao MEC, que dispunha de orçamento de 4,25 bilhões, já precisou cortar mais de 6 mil bolsas de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. E se eu entrei pela primeira vez numa universidade federal, imagina se eu estou sobrevivendo daquela bolsa. São 6 mil bolsas, são 6 mil pessoas
Isso é importantíssimo que nós estudemos e percebemos o quão importante é. Eu falei uma informação errada antes, eu falei 5 bilhões, mas na verdade o corte que o governo federal quer fazer no próximo ano é de 1,8, quase 2 bilhões de reais, nas despesas discricionárias nas instituições federais. Então essa redução ela vai afetar o retorno das aulas presenciais e o programa de assistência estudantil, o PENAI, nas universidades e institutos federais. Então imagina o quão importante é a nossa luta para que quando nós voltemos às aulas presenciais, nós estivermos com essa verba, para que nós estivermos com a assistência estudantil. Nós precisamos continuar a lutar pelo fim do contingenciamento da verba, pelo fim do teto de gastos. E hoje se encontra em avaliação o fim do contingenciamento da verba do PENAI. Ela se encontra em avaliação no Congresso Nacional, como parte das medidas de corte e contingenciamento de verbas da educação, a fim de assegurar os recursos destinados às políticas de permanência e assistência estudantil. Nós precisamos fazer com que o governo atual e os futuros criem políticas públicas, criem políticas para que os nossos estudantes continuem dentro dos institutos e universidades federais. É importante salientar, como a fala do nosso reitor Flávio Dino, que o Instituto Federal conseguiu fazer uma inclusão digital em praticamente 100% dos nossos estudantes. Nós conseguimos chegar, a partir de reuniões do Consulp, a partir da consulta dos nossos estudantes, a praticamente todo mundo dentro do nosso Instituto Federal. Mas isso fez parte da luta dos estudantes. Isso fez parte da luta dos nossos representantes estudantis. Fez parte da luta dos representantes discentes. Fez parte da luta dos nossos representantes professores e docentes. É importante que nós continuemos na luta. É importante que nós percebamos o porquê é importante a luta a favor da inclusão digital. Hoje, nós percebemos que a inclusão digital ela é importantíssima para as pessoas que não têm computador em casa. Mas e se a gente voltar uma aula presencial a partir do ano que vem? Essas pessoas elas vão continuar tendo um computador e internet em casa para o estudo? Ou elas terão que ficar o dia inteiro dentro da escola? A política de inclusão digital ela é importantíssima dentro do momento atual, mas para uma continuação também. A minha fala é para isso, para que nós possamos estudar, para que nós possamos entender o porquê que nós lutamos. Pode descer o slide. A nossa atualidade, a gente vive então com esses novos cortes. A gente luta pela inclusão e pela luta das políticas públicas. Essa luta ela é importantíssima. Pode descer. Então eu gostaria de terminar minha fala trazendo essa reflexão do porquê que nós precisamos lutar e porquê que os movimentos estudantis estão sempre falando e criticando o governo atual. Por que nós estamos sempre falando sobre as coisas que acontecem dentro do governo federal? É porque nós somos atacados. É por causa dos cortes que estão acontecendo dia após dia. É por causa de decretos que surgem falando que nós devemos voltar ao ensino presencial sem uma vacina. Então, eu trago esse pensamento para vocês e gostaria muito de agradecer a oportunidade e o espaço que foi me dado. Daniel, nós que agradecemos a tua grandiosíssima contribuição, né, com dados do movimento estudantil, né, de todas as frentes de luta, né, que os movimentos estudantis do nosso país pautam, né, em suas defesas, na defesa, né, por essa educação pública gratuita e de qualidade, né? Muito obrigada. É importante parabenizar pelo teu protagonismo estudantil, que com certeza, né, muito contribui na construção dessa política pública, né? Nós sabemos que é somente com sujeitos ativos, né, que é capaz de haver mudanças e colocação de pautas em discussões, né, como essa, né, que estamos aqui hoje tratando, né, do programa da assistência estudantil. É um programa de fundamental importância, né, como vimos ali com o relato da Daniane, na garantia, né, das necessidades de estudantes
que se encontram, né, em vulnerabilidade social, né, por mais temporária que seja, mas tão necessárias de serem olhadas, respeitadas, né, e de garantir esse direito, né, porque nós não estamos falando apenas, né, do pagamento de bolsas, de auxílios, né, transporte, alimentação, moradia, que no momento é o que é previsto na política de assistência estudantil do IFSU, mas é muito além disso, né, como vimos desde a fala do nosso excelentíssimo reitor, trazendo, né, diferentes frentes de investimento que neste ano, né, o IFSU fez, né, ali com a apresentação da responsável pelo Departamento de Gestão da Assistência Estudantil, DEGAI, a Liliane apresentou, né, dos últimos anos, nos últimos 10 anos, o investimento crescente, e que nos últimos 3, 4 anos está estabilizado, né, ocasionando ali demanda reprimida, convite à Câmara da Assistência Estudantil a pensar e repensar estratégias para atender, né, as necessidades desses alunos, né. Então, muitas são as pautas, muitos são os fatores, né, correlacionados a essa política de assistência estudantil. E eu quero lembrar isso, né, que relação é essa, que correlação é essa, né, desses fatores envolvidos. Nós estamos aqui hoje fazendo este evento virtual por estarmos, né, numa situação de pandemia, né, com atividades letivas suspensas e sendo convidados a nos reinventar. E aqui estamos nos reinventando, né, pautando a educação, né, de forma virtual, e esse assunto, né, por exemplo, este contexto, na verdade, que estamos vivendo da pandemia, relacionado à saúde pública, né, não só do nosso país, a saúde mundial, necessitando também de investimentos, né, para que as demais também possamos, né, nos manter vivos e atendendo a todas essas questões sociais que surgem no nosso cotidiano de vida e especialmente no cotidiano, né, escolar. Então, eu quero lembrar, eu quero poder, finalizando, né, temos ali os nossos últimos minutos do evento, e a gente poder fazer a memória, né, do que a gente já, nessa manhã, as contribuições que tivemos de cada um dos nossos convidados, né, e é importante a gente ficar atento, né, pessoal, que o Programa Nacional de Assistência Estudantil, ele está respaldado por um decreto 7234 de 2010, e que esse decreto, né, o programa em si, na verdade, ele fica vulnerável a esses investimentos, porque, de certa forma, é um decreto que fica vulnerável aos programas de governo, e não como uma política pública, né, para fazer um investimento anual, né, tão necessário para garantir a qualificação, né, profissional dos estudantes do nosso país, da rede federal, né, das universidades federais e dos institutos federais. Então, esse investimento na educação, vimos que é fundamental para a gente garantir a educação como um direito social. Nós estamos falando de um direito social. Nós não estamos falando, se sobrar orçamento, investiremos, né, na educação. Se sobrar orçamento, aumentaremos o recurso para o Programa Nacional da Assistência Estudantil. Não, né? A nossa luta e o nosso reconhecimento como profissionais da educação é reconhecer este programa, né, que ele seja reconhecido, né, que ele seja investido e pautado como uma política pública, né, e essa luta é o que nós estamos fazendo agora, é falando sobre ela, né, é a gente cada vez mais próximo dos movimentos estudantis, dos nossos campos, né, dialogando, refletindo com eles, né,
essa incessante busca por maior investimento na educação. E não podemos deixar de lembrar, né, a educação como direito social, previsto no artigo 6º da nossa Constituição Federal de 88, né, além dos princípios da educação, né, quais são eles? Aquelas 3 palavrinhas, né, tão citadas por nós: a educação pública, gratuita e de qualidade, né. Nós vimos aqui que o reflexo, né, as respostas, as contribuições do investimento na educação, elas são refletidas hoje no depoimento da Daniane e do Daniel, né? Nossos estudantes trazendo as suas contribuições, seus saberes de vida, né, as suas lutas de vida, para estarem, né, buscando a sua formação técnica, né, e profissional, como futuros profissionais do nosso país. Com as contribuições dos nossos estudantes, né, convidados, nós nos certificamos disso, da importantíssima necessidade, né, de lutarmos cada vez mais por investimentos na educação pública, né, capaz de proporcionar essa formação técnica e humana, né, dos futuros profissionais, pesquisadores do nosso país, né. E é importante lembrar, né, dessa formação humana, né, porque a própria política de assistência estudantil do IFSU, como eu disse, ela não prevê somente, né, o pagamento dos auxílios, né, transporte, alimentação, moradia. Ela também prevê, aqui está, né, o nosso caderninho tão divulgado e entregue aos nossos estudantes. Uma das ações é o atendimento biopsicossocial pedagógico, não só aos beneficiários da assistência estudantil, mas a todos os estudantes, né, do IFSU, para receber o atendimento das equipes multidisciplinares, né, das profissionais das diferentes áreas do conhecimento que contribuem para essa educação e que estão, né, presentes e disponíveis nos nossos campos, né, assistente social como eu, pedagogas, orientadoras educacionais, psicólogas, né, nutricionistas, enfim. Então, são em cada campo diferentes técnicas da área, né, da educação que contribuem para a garantia desses direitos, né. E é muito importante também ressaltar, né, apesar de não termos na mesa dessa manhã, mas que este acompanhamento biopsicossocial pedagógico, né, é muito além também da nossa contribuição como técnicas dessas diferentes áreas do saber que eu citei, mas, né, o nosso trabalho, né, a execução dessa política e desse direito, né, ele acontece articulado. E articulado com quem? Com os profissionais que estão em nossos campos, né? Esses profissionais docentes, técnicos, né, da educação, coordenadores de curso, movimentos estudantis, e é isso que no encontro de hoje nós temos, né, o privilégio de apresentar essas falas, né, com diferentes áreas do saber, coordenadores de curso, de áreas de engenharia, de áreas técnicas, farão relatos, né, e as suas contribuições, de quanto também são, né, corresponsáveis, assim como nós, para a garantia de um dos nossos objetivos, que é o acesso à permanência e o êxito dos nossos estudantes. Não existe outra forma, né, de nós garantir esse direito, senão pela articulação desse trabalho, né, e unidos. E além do que, para além desses profissionais, né, servidores, empenhados na defesa e garantia do direito da educação, nós não podemos esquecer que, no cotidiano escolar, nós temos atores sociais muito importantes, né, que é a escola, a família dos nossos estudantes e os nossos estudantes. Nós precisamos, e eu quero fazer este convite, esse apelo, a fazer esse reconhecimento, né? Alguns campos, nossos 14 campos do IFSU, eles têm diferentes
diferentes públicos, diferentes faixas etárias, né? Alguns deles atendem adolescentes, e daí o quão importante é nos aproximarmos também, né, desses responsáveis, né, dessas famílias, para convidá-las a discutir e a conhecerem essa realidade, os nossos limites, né, da educação pública, né? O ano passado tivemos alguns momentos, né, que fomos convidando as famílias a se aproximarem e a entenderem os cortes orçamentários que sofremos o ano passado, e teve total impacto, né, na realidade, né, dos nossos estudantes da rede federal, não só do IFSU, obviamente, mas da rede federal. Então, é muito importante para a gente pautar, né, essas questões sociais, né, nas nossas reuniões, nos diferentes espaços, né, que fazemos parte, porque não há dúvida que esse diálogo e essa articulação, né, é o caminho para a garantia, né, da defesa desse direito da educação e, consequentemente, de todos esses programas que vêm a atender as necessidades, né, dos nossos estudantes em vulnerabilidade social. Eu quero aqui finalizar agradecendo a oportunidade, né, da gente poder refletir juntos e reafirmar o nosso compromisso, né, como servidores públicos da educação, a continuarmos, né, a pautar, a refletir e a nos unir, né, cada vez mais em tempos de cortes orçamentários, como vimos, né, em tempos em que somos convidados a nos reinventar, né, e que todos nós estamos aprendendo juntos, né, este novo tempo do ensino, né, remoto através da APNP, né. Então, muito obrigada por essa oportunidade, e devolvo a palavra, então, a Roberta. Retornei, embora eu já tivesse me despedido, né? Não posso deixar de agradecer a Catiúce e os nossos estudantes. Foram falas muito interessantes e que eu aprendo junto com todos que estão nos assistindo. Mas eu retornei porque a gente conseguiu, com o auxílio do Rua Conceição, que é o nosso colega que vai participar do evento na parte da tarde, colocar os vídeos, então, agora no final do nosso evento. Eu já me despeço e deixo vocês com o vídeo do Carlos Alexandre, tá bom? Um abraço a todos. Em primeiro lugar, o Vale Alimentação para mim é importante porque eu passo o dia todo no IFSU e eu estudo no IFSU. A alimentar, às vezes chega meio-dia, eu compro almoço para mim, aí de tarde eu tenho aula também. Eu pago o transporte para o ônibus, que às vezes ele pega ali na frente do IFSU e me sorte aqui em casa. Pode ser de chuva ou não está chovendo, ele me pega e o trem da vida. Chega e pega o passageiro, mas deixa a saudade de que fica esperando na estação do vagão. Chega e sai toda hora, todo momento, mas me deixa chorando quando a saudade bate, o coração não aguenta, não. Fica triste demais, saudade de que vem e que vai embora e não volta mais. O trem que vem e que vai, o trem da saudade que sempre volta para os seus trilhos. O trem precisa ir, o vagão já cheio de saudade, o trem da vida mais uma vez se vai.
Até à tarde, então. Aguardamos vocês às 14 horas. Beijos.